Bem-vindo ao canal Luz e Verdade. Era véspera de Natal e as famílias se preparavam para celebrar aquela data festiva. Fazia anos que os irmãos não se viam, mas dessa vez todos viajaram para a casa paterna e a família estava feliz. Filhos, noras, genros, netos, havia muitas pessoas, todas vivendo a alegria do espírito natalino. De repente, aconteceu algo trágico. Ouviu-se o barulho de um tiro de revólver e os gritos desesperados de um garoto. Quando os familiares entraram no quarto, viram uma cena terrível. Felipe estava no chão, com o rosto ensanguentado. Faria 9 anos no mês seguinte. Seu primo melhor amigo, Luiz, gritava tomado pelo pânico em frente ao guarda-roupa onde o pai guardava revólver calibre 38, carregado. Nenhum adulto viu o momento em que a arma disparou. As duas crianças brincavam de polícia e ladrão quando a tragédia aconteceu. Esse foi o início de um Natal que ninguém da família poderá esquecer. A mãe de Felipe gritava aos prantos: "Por quê, Senhor? Por quê?" O ser humano não consegue tirar do inconsciente essa pergunta. Todos carregamos os nossos porquês. O sofrimento não tem explicação aparente, mas dói, perturba e não nos deixa ser felizes. Como posso comer em paz quando milhões de crianças no mundo que perecem de fome? Como desfrutar o calor de um cobertor no inverno, quando há pessoas morrendo de frio nas ruas das grandes cidades? Se Deus é amor, por que existe sofrimento? A injustiça que revolta. No capítulo 6 do Apocalipse, ao ser aberto o 5º selo, João vê pessoas cansadas de sofrer. Trata-se, na verdade, de uma metáfora na qual o sangue dos mártires derramado sob o altar simbolicamente clama: "Até quando, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas, nem vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra?" Apocalipse 6:10. Essas pessoas, em certa medida, representam todos os que sofrem sem motivo aparente. Se você olhar para o mundo, perceberá que existe muita injustiça. O mal parece triunfar sobre o bem. A pessoa honesta é considerada boba, enquanto o desonesto é tido como esperto. Até o profeta Abacuque um dia indagou: "Por quê, então, toleras os traidores, te calas quando os perversos devoram aqueles que são mais justos do que eles?" Abacuque 1:13. A injustiça e o sofrimento dos inocentes causam revolta, mas é preciso entender que Deus não é o originador do sofrimento. Nenhuma tragédia nasce na mente divina. Morte, doença, traição, injustiça, enchentes, secas, terremotos e furacões, enfim, tudo aquilo que traz dor ao ser humano tem origem na mente e no coração do inimigo de Deus. A Bíblia é clara ao afirmar que Deus criou um mundo perfeito, Gênesis 1:31. A morte e o sofrimento não faziam parte do ambiente idealizado pelo Criador. Mas as Escrituras também dizem que Deus confiou este mundo aos cuidados do ser humano. Infelizmente, Adão e Eva venderam este planeta ao inimigo de Deus. E o venderam barato, por um minuto de curiosidade, prazer ou descontrole. O ser humano deu ouvidos à voz da serpente e preferiu seguir seu conselho a obedecer à palavra de Deus, andando sobre as mesmas pegadas. Às vezes pensamos: como é que Adão e Eva foram tão imprudentes a ponto de trocar um mundo tão belo e perfeito por um minuto de aventura? A realidade é que agimos como eles. Não somos diferentes do primeiro casal. Ainda hoje fazemos a mesma troca. Alguns arruinam a família por um minuto de curiosidade, estragam seu futuro por causa de uma aventura, vendem seus valores, seus princípios e até o próprio respeito. O ser humano incoerente só valoriza o que tem, depois que perde. Busca desesperadamente a morte quando Deus lhe confiou a vida. Após o pecado, o diabo disseminou o mal pela terra. Sua única motivação é fazer com que a criatura sofra, porque sabe que, por trás dela está o Criador, banido do céu e sabendo que é impossível vencer a Deus, em um confronto direto. O diabo percebeu que a melhor maneira de fazer o pai sofrer é provocando dor nos seus filhos. Por outro lado, Satanás quer desvirtuar o caráter de Deus. Esse é seu grande objetivo. O arqui-inimigo sabe que, por fim, a criatura atribuirá todos os sofrimentos ao Criador. Você, por exemplo, já se perguntou por que Deus permite que crianças inocentes morram de fome? Deus não é o autor dessas tragédias, mas o ser humano as atribui a ele inconscientemente. O inimigo conseguiu o que queria.
apresentar a imagem de um Deus mau e arbitrário, o dono do mundo. Surge então outra pergunta: Deus não é mais poderoso que o diabo? Ele não pode impedir que o sofrimento toque nossa vida? Sim, pode. Mas já vimos que Adão e Eva passaram o título de propriedade deste mundo ao inimigo. E Satanás se sente tão dono que, quando Jesus habitou aqui, teve a ousadia de mostrar todos os reinos do mundo e a glória deles e dizer: tudo isso lhe dareis. Prostrado, você me adorar. Mateus 4:9. O diabo não é dono de nada. Um ser criado como qualquer outra criatura, mas se acha no direito de sentir-se dono do mundo e introduzir dor e tristeza naquilo que ele considera sua propriedade. Foi por isso que Deus nunca prometeu que seus filhos não sofreriam neste mundo. Analisemos a história de Lázaro. Ele estava enfermo, e suas irmãs enviaram mensageiros a Jesus com o seguinte recado: aquele que o Senhor ama está doente. João 11:3. Isso significa que aqueles que são amados por Deus também podem ficar enfermos? O que você acha? A Bíblia diz ainda que Lázaro morreu e que Maria reclamou com Jesus: se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. João 11:32. Maria reproduziu o típico comportamento humano de atribuir a Deus uma culpa que não corresponde a ele. Encontramos outro exemplo no Salmo 23. Nele, Davi expressou sua confiança no Senhor como seu grande pastor. Mas, apesar disso, ele declarou: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. Salmo 23:4. Davi não afirmou que os que confiam no Senhor não morrerão. Ele disse que aqueles cujo pastor é o Senhor nunca estarão a sós no meio da escuridão e das trevas. O pastor sempre os acompanhará. Você está passando pelo vale da sombra e da morte? Está enfrentando um momento difícil na vida? A morte lhe arrancou um ente querido, e isso está doendo muito? Não rejeite a dor. Aceite-a e tente administrá-la com o conforto divino. Criados para não sofrer. Certa vez recebi a carta de um amigo que estava passando pelo vale da sombra da morte. Tudo estava escuro ao seu redor, e ele não enxergava saída para o seu problema. Na carta, relatava todo o drama que estava vivendo. Na parte final, dizia: o que mais me dói não são as tribulações que estou enfrentando, mas a minha maneira de reagir diante delas. Eu acho que, como cristão, deveria me alegrar com as provações e sofrimentos, porém eu não consigo me alegrar e sinto que nunca fui um bom cristão. Alguma vez você experimentou esse mesmo sentimento? Então me permita lhe dizer algo: nenhum ser humano normal se alegrará com a dor. Sabe por quê? Porque a dor e o sofrimento são experiências intrusas na existência humana. Deus não nos criou para sofrer, mas para ser eternamente felizes. Cardos e espinhos, enfermidade e morte são consequências da entrada do pecado neste mundo. Portanto, nunca se encaixarão confortavelmente na experiência humana. Sempre estarão machucando. Podemos conviver com tudo isso, mas será sempre desconfortável. O conselho bíblico é que devemos nos alegrar em meio à dor, não por causa da dor. Ou seja, é possível para o cristão conviver vitoriosamente com o sofrimento por causa da presença de Jesus em sua vida. Os mártires de Apocalipse 6 morreram por causa da palavra de Deus, por causa do testemunho que deram. Apocalipse 6:9. Perceba que, embora esses cristãos tenham sido vitoriosos a ponto de morrer por Cristo, eles nunca aceitaram o sofrimento como algo normal. Mais ainda, acreditavam que havia chegado o momento de pôr fim à história do pecado. Ouro purificado no fogo. Egoísmo. Essa é a palavra certa para tentar compreender as motivações do diabo ao provocar sofrimento no ser humano. Ele nos faz sofrer pelo puro prazer de ver o sofrimento. Ele causa dor para destruir. Mas Deus, em seu infinito amor, toma esse sofrimento que saiu da mente do inimigo para destruir e o transforma em um instrumento de edificação. Assim, o ouro entra no fogo, mas não se queima como a madeira. Pelo contrário, ele sai purificado. O diamante bruto é colocado sob o esmeril e não desaparece como a pedra comum. Na verdade, ele sai transformado em uma valiosa joia de facetas luminosas. Todo aquele que confia no Senhor Jesus é ouro e pedra preciosa. O sofrimento pode vir, mas não será capaz de destruí-los que confiam no Senhor sairão vitoriosos, puros como o ouro, brilhantes como o diamante. Deixe sua opinião na linha de comentários abaixo. E obrigado por assistir. Até o próximo vídeo.